Ô, gente, nós agora vamos entrar. Será em qual capítulo que nós vamos entrar? No capítulo 31, gente, que nós vamos entrar. As reformas promovidas pelo rei Ezequias. O rei Ezequias tá mandando brasa aqui, né, gente? Mandando brasa. E aqui ele, no capítulo 31, quando ele falou assim, ele ia acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se acharam, saíram e quebraram as estátuas, cortaram as árvores dos bosques, derrubaram os altares por todo Judá e Benjamim, como também o de Efraim e Manassés. Eles destruíram tudo, porque eles estavam declarando que há somente um Deus, há somente um Senhor, há somente um Espírito. Então aqui ele estava mostrando que eles deixaram a idolatria. E Ezequias, gente, ele estabeleceu as turmas dos sacerdotes levitas segundo as suas turmas. Ele organizou tudo direitinho para que continuasse o verdadeiro culto genuíno a Deus. Muito, muito bacana mesmo. E também ele estabeleceu também que o povo, que é a parte da fazenda do rei, o rei, ele também ofereceu sacrifício ao Senhor, ele ofereceu oferta, e quando o líder faz uma coisa, todos fazem também, né? Também ele estabeleceu a parte da fazenda, holocaustos, para holocaustos de manhã e à tarde, para os holocaustos de sábado, das luas novas, da solenidade, como está escrito na lei do Senhor. E ele ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse parte dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Então o rei Ezequias não queria que o culto acabasse. Ele queria que continuasse. O rei Ezequias fez algo muito importante. Ele estabeleceu o culto ao Senhor. Então eles deixaram de ser idólatras. Eles quebraram todas as estátuas, quebraram tudo. E ali eles trouxeram ofertas, trouxeram os dízimos e ofereceram na casa do Senhor. Mas é aqui, ó. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas e o dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões, e no terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. E eles vieram ao rei Ezequias e falaram com o rei Ezequias e com os príncipes assim. Eles falaram assim, vendo aqueles montões, eles bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. E ele falou assim, nossa, quantas ofertas, quantos dízimos. E eles perguntaram a Ezequias e aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. O que nós vamos fazer quando está em exagero? O povo realmente está exagerado mesmo. Eles estão ofertando, dizimando com muita alegria. Aí, gente, o que aconteceu? Ezequias, aí Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo, desde que se começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda está sobrando em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo com abastança. Então Ezequias teve uma ideia, que preparasse depósitos na casa do Senhor, e eles prepararam. Ali eles recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas
E para cuidar disto, Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, e Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliniel, Eumaquias, Maate, Benaia. Eles eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão. Por mandato do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus, eles e Coré, filho de Inã, o levita, porteiro do lado do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas alçadas. O que é oferta alçadas? Aquela que você dá o valor que você quer dar como oferta. Você eu não vou dar eu vou entregar essa oferta alçada, o tanto que vier no seu pensamento, né? E debaixo e as ofertas eram voluntárias, né? Que eles faziam a Deus para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. Porque os levitas precisavam cuidar da casa do Senhor. Os sacerdotes, né? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, precisavam cuidar da casa do Senhor. E o trabalho deles era cuidar da casa do Senhor. Então eles precisavam receber essas ofertas, receber esses dízimos, né? E hoje em dia é a mesma coisa, irmãos. O líder espiritual da igreja, ele precisa também receber sustento da casa do Senhor. A única coisa que eu acho errado é porque às vezes os músicos, eles tocam, a maioria dos músicos ministram, tocam na igreja, fica horas e horas e horas e horas ensaiando, às vezes não tem nenhum tostão para fazer um lanche, e se errar ainda xingam. E é muito o louvor, aqui está mostrando, nesses capítulos que nós estamos lendo a respeito de Ezequias, que é mega importante o louvor. Então o levita deveria também receber uma oferta de gratidão, receber uma oferta pelo que ele faz para a casa do Senhor. Porque a gente não é fácil ensaiar, é horas e horas ensaiando. Às vezes dá até calo na garganta. E às vezes as pessoas acham que só o pastor que deve receber o salário. Não, o levita deve também receber uma oferta. Receber, não estou falando para receber um salário não, mas receber alguma coisa. Se ele fica por conta totalmente da igreja, deve receber o salário sim, digno de um trabalhador. E os levitas, eles estavam aqui, né? E como também conforme a genealogia, como todas as suas crianças, suas mulheres, seus filhos e as suas filhas, para toda a congregação, eles estavam ofertando, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas sagradas. Tudo que entrava na casa do Senhor era sagrado, era consagrado, né? Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos, nos arrabaldes da sua cidade, em cada cidade havia um homem que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes. Todos que trabalhavam na casa do Senhor recebia o salário digno de um trabalhador, porque eles ficavam por conta da obra. E aí, assim, gente, fez Ezequias em todo Judá. Ezequias fez uma grande reforma, tanto física como espiritual. O povo voltou a cultuar a Deus. O povo quebrou todas as estátuas, derrubou todos os altares, e o povo voltou para o Senhor e servia ao Senhor com alegria e com fidelidade. O rei Ezequias também era um servo do Deus vivo. E assim fez Ezequias em todo Judá,
fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor. Grifa esse versículo aí, 31, 20. E assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era reto, bom e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Que possamos fazer o que é reto, o que é bom e diante do nosso Deus, mesmo se ninguém estiver fazendo, que eu possa estar fazendo para o Senhor o que é bom, o que é reto e o que é verdadeiro para o Senhor, porque os olhos do Senhor nos veem o tempo todo e a fidelidade de Deus é grande para conosco. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele fez de todo o coração e ele prosperou. Então o rei Ezequias, toda a obra que foi feita aqui, toda a obra que ele começou na casa do Senhor, ele fez de coração e assim ele prosperou. A maior prosperidade que um servo de Deus pode ter é na sua vida espiritual. E Ezequias aqui, ele está de parabéns. Ezequias aqui, ele fez o que era bom, reto e verdadeiro. Então, meu amigo e minha amiga, você que está vendo esse vídeo aí, de 2 Crônicas, capítulo 32, faça o que é bom e reto e verdadeiro diante do Senhor. Abençoe a obra do Senhor. Abençoe o irmão que está precisando. Com aquilo que você puder. Nós devemos estar... Esse aqui é o capítulo 31. Essas foram as reformas promovidas pelo rei Ezequias em 2 Crônicas, capítulo 31. Ei, deixa o seu like. Me segue lá. Eu sou a evangelista Patrícia, @Patrícia Regina Flor de Maio, 5855. Beijo grande e Deus abençoe a cada um. Gratidão ao Senhor. Louvar-te-ei ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é digno.